Temos o prazer de receber aqui conosco o Eduardo Azini, assessor da Secretaria de Esportes aqui no município de Piracicaba. Eduardo, tudo bem com você? Tudo jóia? Tudo bem, Neto. Obrigado aí pelo convite. Obrigado, Maria. Estar aqui no Piracicaba agora é sempre um prazer. Obrigadão. Bem-vindo. Sempre bem-vindo, sempre importante tê-lo aqui conosco. Você sempre traz informações bacanas, né? Como, por exemplo, amanhã a gente vai falar da terceira edição, né? Que é de suma importância. Aliás, você tem que ficar ligadinho. O cartaz já está aí, ó. Olha só que legal. Curso de capacitação técnica paralímpica. Tão importante, vem crescendo e as cidades elas estão voltando a olhar. E Piracicaba, além de ser uma das pioneiras, é um expoente de grandes esportistas, né? Quando a gente fala, né, da paralímpicos, né? De pessoas que praticam esportes e acabam aí entendendo, né? A sociedade acaba entendendo a importância que é ter. Obviamente que a Paralimpíadas houve um olhar diferente do nosso país, grandes medalhistas, e aqui em Piracicaba não é diferente. Nós temos aí ótimos atletas, né, que estão se destacando aí mundo afora. E é muito importante. E esse curso veio justamente para dar essa oportunidade aí para você participar. Eduardo, vamos falar sobre esse curso, né? Eu queria que você falasse primeiro sobre a terceira edição, quer dizer, deu super certo, obviamente, né? Mas falar dessa oportunidade de ter esse curso na cidade de Piracicaba. Sim, Neto, é super importante ter isso. Antes de mais nada, eu queria só aproveitar, fazer minha autodescrição, se tiver Ótimo. Alguma pessoa com deficiência visual, estamos falando aqui de inclusão. Então, eu sou um homem alto, pele morena, eu tenho cabelos pretos com muitos fios brancos, né? Estou vestindo uma camisa polo meio azul, meio verde, né? E calça jeans. Bom, para falar da terceira edição, né, assim, é super importante trazer essa capacitação novamente para a gente cada vez mais levar conhecimento aos nossos profissionais de educação física, de fisioterapia, profissionais envolvidos com a pessoa com deficiência. Então é super importante a gente ter na cidade essa oportunidade, né? Oportunidade dos profissionais vivenciarem o que é o paradesporto, aprender o que é o paradesporto e também conhecer um pouco mais das modalidades paralímpicas, né? Que tá tão a gente no Brasil é muito bem visto no mundo paralímpico, né? Então é super bacana ter essa oportunidade de novo aqui na cidade. Muito bom. E aí ter essa questão técnica, né, como vocês estão acompanhando, o Eduardo está falando para nós, porque daí você tem essas duas características principais. Você tem a pessoa que ainda não é atleta, mas quando você tem o fomento para isso, essa pessoa ela vai se inserir, né, e vai iniciar talvez até um esporte. E é muito importante isso, né? Nós estamos falando aí de uma sociedade para todos, né? Mas é também para aquele profissional que já pratica o esporte, né, profissional ou não, amador, mas que já pratica o esporte, mas você não tem aí o preparador, por exemplo, que vai atuar. Por isso o curso vem dar essa possibilidade para as pessoas que trabalham nessa área de ter mais essa oportunidade, até mesmo de trabalho, né, Eduardo? Quando a gente fala um profissional que se formou em educação física, de repente ele não está preparado, apto para isso. Por isso que a prefeitura oferece. E fomentar isso é muito bom para todos, né? Para aquele que quer praticar, para aquela que quer praticar, né? Você falou a palavra, quem pratica esporte? Eu falei Paralimpíadas, que é a ação, mas é o paradesporto, né? Paradesporto são todos os esportes que a gente pode adaptar de alguma forma para a pessoa com deficiência. E os esportes paralímpicos são os esportes que estão no hall dos Jogos Paralímpicos. Isso. Muito bom. E hoje são praticamente todos os esportes? A gente tem aproximadamente 22 esportes que estão no hall paralímpico, né? Certo. Alguns esportes ainda não estão. Nós temos esportes adaptados, como vôlei, basquete, o futebol de cegos, isso é adaptado do esporte convencional, mas a gente tem também esportes criados para os Jogos Paralímpicos, como o goalball, né? O goalball foi um esporte exclusivamente criado para Paralimpíadas, né? Para as pessoas com deficiência visual. E aí, no que você falou, é super importante que a gente entenda que a pessoa com deficiência, ela pode praticar um esporte, ela deve praticar um esporte e não necessariamente ela vai se tornar um atleta. Mas aquilo vai trazer inclusão social, vai trazer possibilidade de movimento, né? Uma coisa muito importante do curso é que os profissionais, eles vêm lá do Comitê Paralímpico Brasileiro, são a maioria deles técnicos das seleções, das modalidades. Então, eles trazem um olhar
escolar, isso é muito bacana. Questão didática, como desenvolver, aplicar, né? Isso, e como desenvolver na base aquela modalidade, mas também trazem a visão da seleção da sua modalidade, né? O olhar mais técnico, mais profissional do paradesporto. Então é muito bacana o curso para os professores, porque eles vão ter essa visão dos dois lados. Muitas vezes a gente não vai se tornar um profissional, um técnico do goalball, mas a gente pode usar a modalidade para as nossas crianças, até para as crianças que não têm nenhuma deficiência, né? Então isso é bacana. E é muito legal de estar falando isso, que de repente, quando a gente fala de inclusão, por exemplo, né, um professor que está é regular numa escola estadual ou municipal, ele vai ter com certeza alunos, né, que se enquadram com essa situação. E aí ele tem que estar preparado também para isso, né? Porque daí nós estamos falando na prática esportiva dentro de uma escola, no olhar misto. Né? Dúvida, como é que eu vou trabalhar isso? Eu acho que a equipe técnica, como você falou, vem justamente para dar esse olhar didático também para esse profissional, né? Isso. E um outro ponto importante, aproveitando a sua fala, é a desmistificação daquela grande dificuldade que a gente imagina, por exemplo, quando aparece um aluno cadeirante, né? Um aluno em cadeira de rodas. Perfeito. A gente já olha para aquilo e fala, e agora? Como é que eu vou lidar com a minha aula? Preparei uma aula, mas eu não pensei que viria um cadeirante. Um cadeirante, né? E hoje em dia as pessoas com deficiência estão participando cada vez mais das atividades. Então, assim, o curso vem justamente para isso, para desmistificar um pouco essa... Claro que tem aspectos complexos que a gente precisa estudar, a educação física está muito avançada nos estudos dos esportes adaptados, mas eles tiram um pouco esse medo, sabe? Perfeito. Que os professores têm de receber. Hoje em dia, os autistas, as pessoas com autismo, estão muito dentro da escola regular, né? E isso vai ser uma crescente na nossa sociedade, então é super importante prepará-los. A gente olha o olhar da nossa sociedade para os PCDs, né? É justamente ter essa adequação, não é adaptação, mas é uma adequação necessária, né? Que hoje está muito fomentado. Por exemplo, as quadras, as escolas, foram todas reformadas, estão sendo reformadas para justamente agregar. E aí o profissional tem que estar apto, né? Por isso que a prefeitura traz esse curso. Como é que funciona? Tem que ter uma inscrição antes? Pode chegar, já participar? Como é que vai ser feito isso? Qual a logística que vocês estão fazendo? Isso, tem uma inscrição antes, né? O site é www.paralimpico.com, tem aí na tela. O que acontece? O único detalhe é que o comitê ele exige que se faça um curso online. É um curso rápido, gratuito, é tudo gratuito. Preparatório para o encontro. Isso. Né? Então, é rápido esse curso, mas e ele dá todo o caminho lá. Então, precisa fazer esse curso de movimentos, o movimento básico do paradesporto, no site do comitê, e depois fazer a inscrição. Quem já tiver esse curso online, pode chegar lá amanhã e tentar participar, tentar fazer inscrição. Eles vão ter lá, né, toda a equipe de organização do curso vem e vão receber todo mundo que puder lá. Olha, eu estou aqui com o site aberto, o Paralímpico, né? E assim que você abre a página do site, é só digitar no Google lá Paralímpico e aqui você já tem todos os cursos previstos, né? E Piracicaba é o primeiro aqui, você já abre, já clica. Eu só vou sair aqui para não mostrar para você o site, que inclusive também tem muitas informações, né? Esse programa paralímpico. E tem aqui também, Eduardo, falando justamente das capacitações. Isso, é um site bem legal esse do Paralímpico, né? Que a gente também pega informações das modalidades, do que está acontecendo aí no esporte. Eduardo, ele é federal ou estadual? Esse é estadual. Esse é estadual. Aliás, o curso vem em parceria com o governo estadual, em parceria com a Secretaria Estadual de Esportes e a Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência. Né? Então, é um curso oferecido pelo governo do estado, em parceria com a Secretaria aqui também de Esportes de Piracicaba. Né? O site do estado, ele mostra algumas coisas que a gente está vendo na tela, mas ele leva também para o site do Comitê Paralímpico Brasileiro, que é federal. Que ótimo, né? Que aí o curso online é lá. Né? Mas aí tem todo o caminho, a pessoa consegue entrar lá e descobrir o caminho para fazer esse curso básico. E a gente está vendo, são muitos esportes, como o Eduardo falou, alguns são cerca de 20 que fazem parte das Olimpíadas, Paralimpíadas. Mas a prática do esporte, praticamente todos os esportes, eles têm a possibilidade
para a prática, né? Isso é muito importante também, porque o profissional da área de educação física, área esportista, acho que é direcionado para todo esse leque de pessoas que trabalham com esporte em geral. Aliás, deixo aqui até a pergunta para o Eduardo responder, nós temos um crescente de muitas academias aqui na cidade de Piracicaba e muitos profissionais sendo contratados para trabalhar nas academias. E tem um público muito importante, que é um público muito grande, por exemplo, de cadeirantes, de pessoas, né, que não possuem a visão, a audição, que aí você precisa desse profissional também dentro da academia, correto? Justamente. A gente tem recebido, né, eu faço parte do conselho da pessoa com deficiência aqui de Piracicaba, o conselho municipal, e a gente tem recebido alguns questionamentos de pessoas com deficiência sobre isso. A gente está pensando também em algumas ações, porque as academias precisam se preparar para receber também esse público. Claro. Né? Então, assim, também é uma coisa que parece uma coisa muito mirabolante, mas na verdade são alguns pontos de arquitetura, alguns pontos até de lidar, de como lidar com aquela deficiência, que o profissional se adequa e aí consegue atender bem, né, a pessoa com deficiência. Você vê que interessante, eu até compartilhando com você. Meu pai tem 83 anos, né, aconselhado pelo médico a prática de exercício físico moderado para não perder a gordura magra, para não perder músculo, né? E ele foi atrás de algumas academias, né? E é notório assim o despreparo na recepção, né? Como a pessoa recebe o idoso. Então parece que ela está programada para receber aquele jovem que já pratica, que e isso eu acho que se perde o meu pai de estar matriculado numa boa academia e perde o proprietário da academia de você não entender que ali vai aparecer pessoas que não têm aquele quadrante daquela performance que você está. E isso é um despreparo até econômico, né? Com certeza. Não é verdade, Sim, Eduardo? com certeza. Você é de esporte, você sabe disso. Isso, a população brasileira ela tem atingido uma longevidade maior, né? Então, consequentemente, mais pessoas idosas vão frequentar esses lugares e vão precisar ser bem atendidas. Né? Um outro ponto que a gente sempre levanta quando estuda a deficiência é que a deficiência pode aparecer a qualquer momento na nossa vida, né? Perfeito. As pessoas e aí, para o mundo, né? Não tem muito essa noção que eu posso sofrer um acidente de carro e me tornar uma pessoa com deficiência. Isso acontece muito. Qual mundo eu vou encontrar, né, a partir daí, né? E aí a minha academia atual vai ter que me receber lá depois de todo o trabalho que eu fizer de recuperação, eu vou voltar para a minha academia, né? Então, os proprietários de academia, enfim, de ginásio, de esportes em geral e de outros setores até, precisam pensar que as pessoas com deficiência estão chegando cada vez mais e a população tem envelhecido, tem vivido muito mais e com qualidade de vida, buscando isso também, como você falou o caso do seu pai. Então, assim, é muito importante que a gente esteja preparado para receber todo mundo, né? Claro. Isso que é o fundamental. É importante. E olha, a Maria está... pode abrir para nós, para destacar? Então, para você, pode abrir aqui, por favor, Luca. Você que assiste o programa, de repente, proprietário de academia, professores do ensino fundamental, professores aí do estado, do município. Olha que legal esse curso que ele vai ser ministrado, gente, por equipes que já trabalham, como o Eduardo falou, né? Até técnicos da seleção estarão aqui para justamente tirar essa... Porque, na verdade, assim, o que acontece é tudo muito prático e fácil de se resolver. Só que fica aquela coisa, fica focado numa coisa só, como é que eu vou lidar? Então, a grande oportunidade de você fazer um curso como esse, que aí você vai entender que a coisa é muito simples e muito fácil de lidar e está dentro da proposta que acho que o país vive hoje, que é, né, a acessibilidade sem nenhum tipo de fronteira, sem nenhum tipo de barreira. E a cidade precisa disso. E eu volto a dizer, a gente pegou um pouco até por esse lado, porque você que é proprietário também de escola, você que falando de escolas particulares, né, academias, gente, a cidade tem um potencial de clientes muito altos que se enquadram nessa situação. E coisas simples assim, né? Há muito tempo atrás eu fazia academia e um determinado momento lá, Eduardo, o som era muito alto. E eu pensei nisso, eu falei, eu imagino uma pessoa, um PCD aqui, né? Um autista, que ele não lida com esse barulho, por exemplo. É um cliente a menos. Então você vê que a adequação simples, né, é a sensibilidade de quem está dentro dessa academia, a sensibilidade de entender, pô, é o meu cliente, eu estou aqui para servi-lo também. Então, e quem comanda não é o proprietário,
quem comanda são os profissionais da educação que estão lá. Eles que escolhem a música. São os técnicos que sabem como o ambiente tem que estar preparado, né? Você lembrou bem, a pessoa com deficiência visual também, algumas delas têm dificuldades com som alto, né? Com ruídos muito exacerbados no local, isso pode prejudicar. Então, assim, é muito importante que a gente se prepare sempre para receber qualquer tipo de pessoa. Isso é muito importante. Excelente. Então, para se inscrever, na tela para você, www.paralimpico.com.br. Ali vai ter um curso rápido, que é um preparatório, uma coisa muito rápida para você se inteirar, para se partir de um lugar, né? Então, você vai assistir esse vídeo e, na sequência, você vai se encontrar e, obviamente, contando sempre com a parceria do SESC Senat, né? Sempre é um parceiro para projetos bacanas como esse. O encontro vai ser de 27 a 30 de maio no SESC Senat. Lembrando que Piracicaba abre esses encontros, acontecerão em outras cidades também, e Piracicaba não pode ficar de fora, né? Porque a procura, eu volto a dizer, a demanda ela é necessária e temos que ter profissionais preparados para isso. Pois não, Maria? Deixa eu registrar aqui a participação do Francisco, está assistindo a gente pelo YouTube. Ele dá parabéns, Piracicaba está de parabéns. O staff do Eduardo está à frente de muitos municípios paralímpicos. Estou em Minas, Iturama. Ô, beleza. A gente de lá. Um abraço para Minas. Um abraço. É isso aí. E olha, rapidamente, Neto, aqui, lá no site mesmo, como você falou, ele já dá indicação, né, Eduardo, aqui dos profissionais que podem fazer. Exatamente. Isso. Então, aqui você entra na página da capacitação e já tem aqui para você se enquadrar, né? Ou nenhuma das anteriores, quando de repente alguma outra atividade que não está disposto aqui, né? Isso, porque a gente pediu para incluir, desde o ano passado, na segunda edição, a gente pediu para incluir fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, pessoas da assistência social, a gente pediu para incluir isso e eles toparam, então o ano passado já foi assim, esse ano também. Ele é aberto também para estudantes da área? Sim, também estudantes da área. Também, né? Também, estudantes da área também é aberto, pode fazer. Aqui tá aí, Maria? Desculpa, eu não vi. Estudantes de educação física. Porque eu acho que as universidades e faculdades aqui na nossa região deveriam ter como norte essa parceria também, de já adequar na sua grade, porque estamos na terceira edição, haverá outras edições, já para adequar os seus alunos, né? Porque o profissional ele tem que olhar o mercado também, né? Sim. Eu acho que às vezes é uma grande falha de algumas instituições, se fecha ali dentro acadêmico e você não olha o que está ao seu redor, né? Então, Piracicaba, isso está crescendo no país inteiro, mas esse estudante tem que estar preparado para isso. Eu até falando nisso, eu até sempre cito o meu próprio caso. Perfeito. Eu sou profissional de educação física, eu tenho especialização, mestrado e doutorado na área, mas eu tenho um curso de orientação e mobilidade, que é ensinar a pessoa com deficiência visual a andar de bengala, a se locomover, né? Usar a bengala longa para se locomover. E eu sou o único profissional disso formado em Piracicaba. Na cidade? Na cidade inteira. Isso, né? Então, eu sempre costumo falar isso porque as pessoas, os profissionais ou os estudantes, eles acabam não entendendo que é uma baita possibilidade de trabalho. Claro. Né? É um campo muito amplo que a gente pode... Eu estou na área da deficiência visual há muitos anos, mas você tem a deficiência auditiva, você tem o espectro autista, você tem a síndrome de Down, enfim, você tem as pessoas com deficiência física, né? Então, assim, tem muito campo para trabalhar, mas a gente precisa de conhecimento. Por isso que a Secretaria de Esportes faz um amplo trabalho nisso para trazer conhecimentos para os profissionais, para os professores, claro, da secretaria, mas a gente abriu esse leque, a gente fez o contato com a diretoria de ensino estadual, que eles vão participar, a gente fez contato com a Secretaria de Educação, a gente fez o contato com a Secretaria de Saúde, então alguns fisioterapeutas também se colocaram prontos para participar do curso. Então, a gente fez essa abertura, além de mandar para as instituições, né? Mandar para as academias. Enfim, a gente fez uma boa divulgação disso para que todo mundo, pelo menos, olhe para isso. Claro. A gente tem muito essa fala dentro da área que as pessoas precisam olhar para aquela pessoa com deficiência de uma outra maneira, uma forma mais técnica, uma forma mais profissional, né? Para trazer melhor atendimento, para trazer possibilidades, para trazer oportunidades para as pessoas com deficiência. Isso é muito importante. Muito bom. Participação. Estamos ao vivo pelo WhatsApp? Pois não, Maria. Maria. O Simão está fazendo uma pergunta aqui. Quer saber a sua orientação, sua opinião, Eduardo? Ele diz que conhece uma pessoa autista
com esquizofrenia epilética, tem 21 anos, do sexo feminino. Queria participar até de Olimpíadas, quer saber se é possível. Que legal. Falou que ela não consegue estudar, ela não consegue acompanhar, mas ela pratica futebol. Olha que situação bem específica e muito interessante. Muito legal, né? Que eu acho que é muito legal. até comum esse tipo de situação acontecer, né? Você vê, ela não gosta de estudar, talvez até por uma dificuldade de inserir no sistema formal de ensino. Olha quanta informação nós temos aí, né? Então assim, é importante, primeiro, procurar um local adequado para que ela possa vivenciar o esporte. Né? Então a pessoa precisa vivenciar a atividade física, vivenciar aquele esporte. Esse é o começo. Né? Para a gente falar de Paralimpíadas, existe uma classificação que as pessoas passam. Né? A Paralimpíadas ela funciona mais ou menos assim. O atleta ele passa por um classificador, esse classificador vai determinar quais são as características dentro daquela deficiência para ver em qual categoria, qual classe que ela se encaixa. Perfeito. Então, por exemplo, na pessoa com deficiência visual, a gente tem as classes B1, B2 e B3. B é de blind, né, que é cego em inglês. Então, o B1 é que não tem nenhuma percepção de luz, o B2 tem um pouquinho a mais, o B3 tem um pouquinho a mais. Então, eles fazem essa classificação. Então, a pessoa ela vai escolher o esporte que ela quer e aí ela vai passar por essas classificações, vai passar por essas avaliações para ver se ela é elegível para estar nas Paralimpíadas. Certo. Mas isso não impede ela de praticar o esporte. Né? Que é essa também a grande sacada do curso que começa amanhã. É trazer a ideia que as pessoas podem vivenciar. Elas podem participar daquele esporte. Né? Mesmo porque é um caminho, né? Sim, se você pensar na Paralimpíadas, é um caminho. É um caminho, vai ter que seguir o caminho do atleta profissional e tal. É muito legal a gente falar de Paralimpíadas no Brasil, porque o Brasil está sempre entre os 10 países mais bem colocados das Paralimpíadas. Né? O Brasil é muito bem conceituado nos esportes paralímpicos, então isso demonstra profissionalismo, seriedade, conhecimento dos professores, dos técnicos, dos preparadores, né? Então é muito importante que a gente siga o caminho e aí acho que a dica que eu dou é essa, é encontrar um lugar que acolha essa pessoa, né? Que tenha um certo conhecimento para que ela possa vivenciar o esporte e deslanchar. Eduardo, hoje as instituições são maravilhosas na cidade, né? Todas elas, acabamos de vivenciar aí, né, a Festa das Nações, a gente sabe o quanto é importante. Hoje, as instituições, a grande parte delas tem encaminhamento para o esporte, para os seus assistidos? Tem. A maior parte das instituições tem atividades esportivas. Algumas delas não têm o profissional de educação física, mas tem lá um projeto lá dentro, né, que atua com atividade esportiva. Por exemplo, o Espaço Pipa, ela tem o profissional de educação física e tem o projeto de karatê, por exemplo. É um projeto que eu conheço, o Espaço Pipa, muito legal. É ótimo. Né? O Centro de Reabilitação tem profissional de educação física, tem aulas regulares. A Secretaria de Esportes, esse ano, a gente iniciou um projeto que a gente pôs o nome de Vivências Paradesportivas. Então a gente está levando os nossos professores para dentro das instituições. Que legal. Então a gente já foi na Avistar, pessoa com deficiência visual. A gente apresentou o atletismo lá. A gente já foi no Centro de Reabilitação, apresentamos o vôlei sentado. Em junho nós vamos para o Espaço Pipa, vamos apresentar o tênis de mesa. Então, a gente está selecionando, colocando aos poucos esse projeto para funcionar, para ir para todas as instituições da cidade, levar esse conhecimento para lá. Por quê? Porque agora a gente criou o setor de paradesporto, né, muito pensando no esporte, na prática esportiva. Prática esportiva, perfeito. E aí, para isso, a gente precisava levar conhecimento, mostrar para as pessoas com deficiência que existe isso na secretaria. Né? Então, a gente já tem aulas de atletismo, que é no estádio, a gente tem aulas, a gente vai iniciar o vôlei sentado, a gente vai iniciar o badminton. Então, assim, a gente vai iniciar algumas práticas propriamente ditas esportivas, mas para isso a gente resolveu ir para dentro das instituições, conversar com eles, mostrar para eles, fazer eles vivenciarem as modalidades e aí depois cada um vai escolher. É uma grande abertura, né, através disso, porque daí quem não faz parte, por exemplo, da própria instituição, mas vê fomentar aquilo e quer fazer parte também, né? Sim. Muito bom, muito boa ideia. E é muito importante nisso fomentar com as famílias. Sim, as famílias ainda têm um certo receio, ainda existe uma proteção excessiva em cima daquela pessoa com deficiência, né? Muitas vezes é justificável, mas outras vezes nem tanto. Então, assim, a família precisa entender que aquela pessoa tem
chance de praticar as coisas, tem oportunidade, tem possibilidades para praticar esportes, né? A família tem que ser a principal mola propulsora dessas pessoas. Sim, incentivar e apoiar. Né? Porque transporte é mais difícil, a gente tem uma série de dificuldades que a família pode auxiliar para levar a pessoa para o esporte. E o esporte é muito legal, que toda essa minha vida aí acadêmica e esportiva, eu fui preparador físico da Seleção Brasileira de Tênis de Mesa Paralímpica no Rio de Janeiro. Sim. E assim, os atletas falam, se não fosse o esporte, eu não ia conhecer a rua da minha casa. Exato. Esse é o ponto. A gente tem vários relatos de atletas assim. Né? E hoje esses atletas conhecem o mundo. Eu tenho contato com eles até hoje. Né? Agora o Hugo Calderano, do tênis de mesa, está bem. Então eu viro e mexe, pergunto para eles, porque eles convivem, né, lá no Centro Paralímpico e tal. Então eles conhecem o mundo através do esporte. Né? E todos com uma deficiência ali, uma característica própria. E o conhecer o mundo, acho que está bem registrado na sua experiência, que assim, conhecer o mundo é você ter autonomia. Isso, né? O esporte propõe isso. Isso é bom para a família, é bom para aquela pessoa que está vivenciando a autonomia, né? Ela consegue participar. É isso. Que é fundamental para a gente formar um cidadão, né? Se a gente não tiver essa autonomia, a gente não se torna um cidadão realmente, né? A gente sempre dependendo de alguém ali para fazer alguma coisa. Então o esporte é peça fundamental para que isso melhore, né? Muito bom. Tudo isso tem participação, pois não? Tem sim, né? Você comentou justamente a respeito dos idosos, né? E olha só, o professor Rogério que tem um trabalho lindo com os idosos. Rogério. A Maria, minha xará, está passando aqui, dando boa noite, Neto. Maria, o professor Rogério também estará participando do curso paralímpico nesta semana de estudos da Secretaria de Esportes. É isso, um abração, Rogério. Vai estar lá com a gente, sim, a partir de amanhã. Muito bom. Aldo, quero agradecer a sua presença, que é sempre muito bom quando você vem, que a gente mostra propostas que fazem a diferença na nossa cidade, né? A gente tem o programa há 16 anos, indo agora para 17 anos, né? Então a gente mostra aqui sempre a busca da melhora da cidade. Quando tem projetos como esse, e eu acho que a Secretaria está muito bem assessorado por você, Eduardo Zani, porque você vivenciou isso, né? Eu acho que isso é o ponto. É o ponto crucial, você vivenciou, você já esteve lá junto com a seleção, você já teve em outras cidades trabalhando, então você traz a sua experiência, a sua vivência e a gente percebe que você leva isso além. E eu quero aqui ressaltar isso, sabe? Eu acho que todos da Secretaria têm a sua importância de esporte, mas se a gente não der um passo além, né, as coisas ficam só no gabinete, né, só em números. Você vai lá, entra em contato, vai buscar. Seus pais liga para nós, né? O projeto vai sair, vamos participar aí para convidar a população. Então isso é muito importante, a gente fica muito satisfeito de certa forma, contribuir para projetos como esse, viu? É isso, Neto. Eu agradeço a oportunidade, agradeço pelas palavras também. Maria, sou sempre muito bem-vindo aqui. Acho que é importante a gente ressaltar que o curso é em parceria com a Secretaria de Estado do Governo de São Paulo, né? Tanto a Secretaria de Esportes quanto a Secretaria da Pessoa com Deficiência, e é uma iniciativa da Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras de Piracicaba. Trazer isso para a nossa cidade, né? Como a gente viu antes, tem várias cidades que conseguem trazer e a nossa é uma delas. Então, todo ano a gente procura renovar essa vinda para cá, para atender cada vez mais professores. Eu tive uma notícia hoje cedo, que a gente já tem 123 inscritos, isso é muito legal. Que legal. O curso é o dia todo, a Secretaria de Estado oferece almoço, então a gente passa o dia, a parte da manhã fazendo a parte teórica e a parte da tarde fazendo a parte prática. E o intervalo do almoço é fornecido pela Secretaria, eles trazem material didático, camiseta, enfim, né? Eles oferecem o curso completo de forma gratuita, isso é muito bacana. E como você falou, é muito importante que a gente procure coisas inovadoras, procure atividades para incluir pessoas com deficiência, para trazer mais a família para junto das atividades, para que elas entendam que a pessoa com deficiência pode fazer, deve ter oportunidade de fazer, para aquilo que você falou, para buscar autonomia, para se tornar um cidadão melhor, para ter participação ativa na sociedade, né? Se a gente contar com o número do censo, por exemplo, a gente tem aí 18% a 22% de pessoas, o número está entre essa faixa, 20% de pessoas com deficiência no país, então assim, é um número muito significativo, né? E aquilo que a gente já falou, qualquer um de nós
Pode acontecer, a gente não quer, não deseja para ninguém, mas pode acontecer. Sim. E se acontecer, a gente vai querer atendimento profissional, atendimento técnico, atendimento especializado. Então, só agradeço ao programa, obrigado e estou disponível sempre que precisarem. Obrigado mesmo. Obrigado, Eduardo. Seja sempre bem-vindo aqui. Um abraço para toda a secretaria lá. E um abraço para todo mundo que mandou perguntas aí. Muito obrigado. Valeu. Legal.